Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marco Tulli e estarei com vocês dando continuidade ao estudo do CI-PWM SG 3524. A ideia desta videoaula é estar implementando um conversor chaveado, um conversor buck, que irá converter uma tensão de 12 volts para 5 volts DC. E a ideia aqui então é estar fazendo o desenvolvimento passo a passo desse projeto e entender as funcionalidades já disponibilizadas nesse CI para efetuar o controle do PWM. Então tenham todos uma boa aula e até mais. Muito bem, dando continuidade ao estudo do CI SG3524, nós iremos então implementar um conversor buck com esse CI, e a ideia está verificando por que de se utilizar, por exemplo, o conversor chaveado, o circuito PWM, para fazer esse tipo de conversão, uma vez que a gente pode fazer essa conversão de diversas formas, ou diferentes formas. Uma delas seria aqui através da divisão de tensão, onde nós temos aqui uma determinada carga aqui de 6 ohms, e nós desejamos então fazer com que desses 12 cheguem 6 volts somente aqui na carga, E essa carga consome aqui 1 ampere, portanto ela tem uma resistência de 6 ohms. Então, nesse caso eu tenho que fazer uma divisão de tensão para que parte da tensão da fonte fique sobre a carga, Então a ideia é estar deixando aqui em cima 6 volts e 6 volts aqui já na nossa carga. Então, para isso a gente usa o divisor de tensão. A ideia então é só calcular o valor deste resistor para que isso ocorra de acordo com o desejado. Então, para isso basta aplicar a fórmula do divisor de tensão, isolar aqui o valor do R1. Nesse caso, o R1 é o valor que eu quero aqui para fazer o divisor, e aplicar os valores aqui já parametrizados nesse circuito, No VCC é 12 volts, o R2 aqui é 6 ohms, etc, etc. Nós vamos chegar à conclusão que o nosso resistor R1 aqui, fazendo o cálculo, ele vai dar 6 ohms, Isso é óbvio, porque se eu tenho dois resistores iguais, eu tenho a mesma queda de tensão nos dois resistores. Então eu tenho 6 volts aqui e 6 volts na minha carga, como eu desejaria. Muito bem, fiz a divisão de tensão, mas qual é o problema de se fazer essa divisão de tensão? O problema é o seguinte, veja que para chegar a 6 volts aqui na minha carga, eu tive que deixar parte da tensão nesse resistor. Então a potência dissipada no resistor 1, ela vai ser o resistor 1 vezes a corrente que passa por ele ali, que é o I1 ao quadrado. Nesse caso, nosso resistor é de 6 ohms, a corrente de 1 ampere que eu desejo na carga ao quadrado, isso aqui vai me dar uma dissipação de 6 watts, ou seja, eu estou jogando 6 watts fora para que chegue 6 volts na minha carga, Então, eu estou consumindo 6 watts na carga e jogo 6 watts de potência fora aqui no resistor 1, porque eu tive que colocar esse resistor para que gere uma queda de tensão. Então o problema é esse, Eu tenho outro consumidor aqui que não necessariamente é a minha carga. Então isso diminui o que? O rendimento ou a eficiência da minha fonte, Se a gente dividir a potência de saída, que é 6 watts, vamos pegar aqui potência de saída sobre a potência de entrada, 6 divididos por 12, que é a potência total, isso aqui me dá um rendimento de 50%. Então, para eu conseguir fazer essa transformação de 12 para 6, eu só tenho um rendimento de 50%, Só aproveito 50% da minha potência fornecida pela fonte, ok? O resto eu tenho que dissipar em termos de calor. Outra forma aqui de se obter essa regulação seria através do regulador aqui linear, Regulador linear, o famoso, na família aqui 78 alguma coisa, ou 79XX, O 7806 é um regulador linear de 6 volts, então ele vai me garantir aqui na saída 6 volts, uma vez que a tensão de entrada seja maior que 6 volts. Então nós estamos aplicando 12 volts na entrada e ele regula em 6 volts, ok? Isso é bom? Veja só, qual é a tensão que ficou aqui no meu regulador? É a tensão de entrada menos a tensão de saída. Continua tendo 6 volts aqui, daqui para cá eu tenho 6 volts em cima dele. Qual é a corrente que passa por ele? 1 ampere, portanto a potência dissipada no meu regulador seria o V vezes o I, ou seja,
6 watts também. Então, mesmo problema, né? Isso que a gente está desprezando aqui, a corrente de polarização do próprio circuito, que é a corrente que ele consome. Mas enfim, nós temos aqui uma potência de 6 watts sendo jogada fora para que chegue 6 volts regulado lá na saída. Então esse tipo de conversor ele só é interessante quando essa tensão de entrada é muito próxima da tensão de saída, aí as perdas são menores, né? Então nesse caso o nosso rendimento aqui, a potência de saída sobre a potência de entrada, ou seja, 6 por 12, eu tenho rendimento de 50% também, para que chegue 6 volts, para que eu consiga fazer a conversão lá na saída, ok? Então, esses são os métodos tradicionais. Agora a gente vai ver o método chaveado aqui, que consiste em, eu tenho a fonte, eu coloco uma chave aqui no meio do caminho, essa chave liga e desliga num determinado período, ok? Numa determinada frequência. Essa chave, então, nesse caso, pode ser o que? Um transistor, né? Um NPN, pode ser um PNP, um NPN, pode ser um MOSFET, etc. Né? Então, nós temos aqui um bipolar sendo chaveado. E aí, o que vai acontecer? Quando essa chave aqui fecha, chega a quantos volts na minha carga? Né? Quando a chave fecha, chegam 12 volts na carga. Quando a chave abre, não chega nada de tensão na carga. Então, a gente tem uma hora chega a tensão na carga, uma hora não tenho nada na carga. Então, uma hora tem 12, uma hora tem 0 volts na carga. A ideia é que lá na carga chegue então uma tensão média, né, desse liga e desliga, que é a média que eu desejo na carga. Então, se eu conseguir ajustar esse tempo entre liga e desliga aqui na minha chave, eu consigo controlar a tensão média na carga. Então esse é o princípio lá do circuito PWM que nós já vimos na aula passada. Então a ideia é a seguinte, né? Nosso projeto aqui vai ter, por exemplo, uma frequência de 100 kHz. Vou estar chaveando, ligando e desligando a chave em 100 kHz. E o período de 100 ao inverso da frequência me dá, então, um tempo entre liga e desliga de 10 microsegundos, ok? A tensão média, ela é o duty cycle vezes o V máximo, onde então o nosso duty cycle é o médio desejado e a máxima na saída. Ou seja, eu quero uma tensão de 6 volts aí na minha carga. Desejo uma tensão de 6 volts na minha carga e a tensão máxima que eu estou chaveando nela é 12 volts. Então isso me dá um duty cycle de 50%. Então o meu circuito tem que ficar 50% ligado, 50% desligado, ok? Então qual é o meu tempo ligado, né? Se eu multiplicar o duty cycle pelo período, eu vou ter que o meu duty cycle é de 5 microsegundos ligado. O período é 10 microsegundos, né? 50% disso, 5 microsegundos. O meu tempo off, por sua vez, é o período menos o tempo on. 10 micro menos 5 micro ligado me dá então 5 microsegundos desligado. Ou seja, né, então nós já vimos, é só recapitulando, né, eu vou ter que deixar aqui 5 microsegundos ligados, 5 microsegundos desligado para que a média dê 6 volts como a gente deseja. Né? Então a tensão de saída média é o duty cycle, que é 50% do período, vezes a tensão máxima do chaveamento. Isso me dá uma tensão média de 6 volts. Então, qual é a vantagem de se utilizar esse método aqui chaveado, né, em relação aos outros tipos de conversores? Vamos analisar agora então esse detalhe. Só vou apagar um pouquinho aqui para limpar a área. E aí é o seguinte, nós vimos que os outros tipos de conversão eles dissipam uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de potência. No resistor série, né, que faz o divisor de tensão ou no regulador de tensão. Nesse caso aqui, ó, qual é a potência na minha chave quando ela está off, desligada? É a tensão vezes a corrente que passa por ela. Qual é a corrente que passa pela minha chave quando ela está desligada? A minha corrente aqui é zero, portanto a minha potência dissipada é zero. Qual é a potência dissipada na minha chave quando ela estiver on? Também tensão vezes a corrente que passa.
a tensão na chave fechada é aproximadamente 0, e aqui eu vou ter uma corrente máxima, o produto de 0 vezes a corrente que está circulando também vai me dar 0. Ou seja, eu não tenho perda de potência na minha chave. Significa que toda a tensão, toda a potência que a fonte fornece é transferida para a carga. Na prática isso não é bem assim, mas nós temos algumas perdas sim, mas são bem menores, né, muito menores aí do que se utilizar um conversor linear, ok? Ou divisor de tensão. Então é esse o princípio aí da fonte chaveada. A gente liga e desliga numa determinada frequência com um determinado duty cycle, né, de acordo com a necessidade da tensão média na nossa carga. Então a ideia é ajustar o duty cycle, o tempo ligado em relação ao período total, para que chegue à média desejada lá na carga, ok? Então, dando continuidade, né, nós já acabamos de ver o porquê de se usar o PWM. E aqui estaria então a topologia do conversor buck. Nós temos a chave aqui, propriamente dita. Essa é a chave liga e desliga. Ela vai fazer, esse transistor vai fazer o papel da chave liga e desliga. Aqui nós temos o filtro LC. Esse filtro é o filtro que vai permitir com que saia aqui a tensão média desejada, né? Naquele caso ali a gente queria uma tensão média de 6. Então eu projeto esse filtro para que ele alimente a carga e forneça uma tensão média aqui de 6 volts, deixando passar então só a parte das baixas frequências aqui para a carga, ok? As altas frequências, que são as frequências de chaveamento, elas não irão passar. Nesse caso aqui é um PNP, esse circuito aqui é acionado com o 0, né? Então o duty cycle para ele aqui é invertido, não é em nível alto e sim em nível baixo. Então, para complementar o conversor buck, nós precisamos utilizar um diodo aqui, um diodo de roda livre, na verdade, é um diodo que vai dissipar a energia armazenada aqui no indutor, quando a polaridade da tensão inverter nesse indutor, né? Certo? Então, quando o indutor estiver com mais aqui e menos aqui, esse diodo está aberto, ele não participa do processo, porque eu estou transferindo energia da fonte lá para a minha carga. No momento em que a gente cortar essa chave aqui, no momento em que essa chave abrir, a polaridade da tensão nesse indutor vai se inverter. Então, nós teremos aqui menos e mais. Quando isso acontecer, se eu não tiver para onde dissipar a energia armazenada nesse indutor, vai gerar uma sobretensão nesse ponto e eu posso danificar aqui o meu transistor, ok? Então, para isso, quando eu tiver mais aqui, esse diodo vai estar polarizado diretamente e aí eu escoo a energia por aqui, ok? Então, essa é a ideia de ter esse diodo de escoamento aí da energia armazenada no nosso indutor. Em condução, então, como a gente viu, eu tenho mais aqui no catodo, menos no anodo. Esse aqui é um diodo rápido, um diodo Schottky. Tem que ser um diodo que consiga trabalhar na frequência de chaveamento, tá? Então não é um diodo comum. Então a gente viu quando tiver mais menos, esse diodo aqui fica aberto e eu forneço energia aqui para o circuito. O detalhe é o seguinte, eu não vou entrar no detalhe do funcionamento do conversor buck, não é o objetivo desta aula, explicar o funcionamento do conversor buck. Ok, essa aula é para que a gente aplique o conversor diretamente, mas com a finalidade de estudar o SEI PWM, né, dentro desta aplicação, tá? Então, de repente, numa outra oportunidade, a gente pode fazer um estudo completo daí do conversor buck. Enfim, quando essa chave estiver aberta, que o transistor estiver aberto, como eu falei, esse diodo é polarizado e o indutor se descarrega por ele aqui, tá? Muito bem, então, nesse caso, no nosso projeto aqui, nós iremos utilizar uma tensão de entrada de 12 volts e uma tensão de saída de 5 volts. O duty cycle, se a gente dividir a saída pela entrada, eu vou ter que trabalhar aqui no PWM com o duty cycle de 0,416. Então, lembrar o seguinte, que esse duty cycle tem que ser em nível baixo aqui, né? Nível baixo, não em nível alto. Ok? Então, aqui, essa parte aqui é o nosso duty cycle com o tempo de quase 0,416 desligado
e o restante ligado. Por que isso? Porque a gente vai estar utilizando aqui um transistor que é do tipo PNP, ele liga com 0 aqui no gatilho ou na base dele. Então esses são os detalhes aí do nosso chaveador. Muito bem, o circuito do SG3524 é algo assim. Ele tem o circuito de PWM, que vai gerar o PWM para a gente. Esse PWM vai ser baseado no sinal de erro. E esse sinal de erro é a diferença entre o que você deseja lá na saída e a tensão real na saída, ok? Então vamos ver mais ou menos como é que é esse sistema, né? O PWM vai estar ligando e desligando a chave, fornecendo então uma tensão chaveada na entrada do filtro. O filtro, por sua vez, vai fornecer a tensão média na saída. O que a gente faz? A gente faz uma amostra, eu meço a tensão na saída, faço uma amostra. O que é uma amostra, né? Vou pegar uma parte dessa tensão, que eu chamo de alfa VO, esse alfa é o fator de amostra aqui do meu circuito, e comparo com uma tensão de referência, que é uma tensão constante. Faço a diferença, na verdade, né? Não faço comparação, faço a diferença e obtenho um erro. Então esse aqui seria o meu amplificador de erro, ok? Ele vai pegar a diferença entre o que você deseja, que é a tensão de referência, e uma amostra da tensão de saída. Já vamos ver por que isso aí, tá? Então a ideia básica é essa. Se essa amostra for igual à tensão de referência, o erro é zero, e aí eu modulo o PWM de acordo com o meu erro aqui, né? Se o erro é zero, não preciso ter sinal de PWM aqui. À medida que o erro vem aumentando, à medida que eu me afasto aqui da tensão média, o erro aumenta e eu mando deixar mais tempo ligado a minha chave, né, para que eu compense a tensão lá na saída. Então, basicamente, esse é a malha, o circuito de controle fechado aqui do SG3524. Então, o detalhe é que ele fornece esse amplificador aqui para você fazer esse tipo de controle. Tem um outro controle que ele fornece aqui, né, o controle de corrente, que a gente não vai utilizar nesse momento, e aqui um liga e desliga para habilitar o circuito. Então, ok, essa é a topologia, esse é o diagrama de blocos aí do nosso sistema de controle. Dando continuidade, então agora nós veremos como que é feita essa amostragem aí do sinal de saída. Então, repetindo aqui, tensão de entrada, minha chave liga e desliga, o meu diodo de roda livre aqui, o meu filtro, minha carga, e medindo a tensão desejada lá na saída de 5 volts, eu vou tirar uma amostra. Essa amostra é feita através de um circuito divisor de tensão. É simplesmente a divisão de tensão vai me dar um fator de amostra que vai lá para o SG3524, né? E esse nosso circuito vai estar operando aqui com duty cycle de 0,416. Então, como que a gente calcula esses resistores para tirar a amostra correta? Então, olha só, esse sinal aqui de amostra, a hora que ele entra, como eu falei, ele entra lá no amplificador de erro, né? Essa amostra. E aí a gente vai ter que criar uma referência de tensão fixa, na qual essa referência de tensão fixa ela represente o valor da tensão de saída desejada. Então, nesse caso aqui, a gente vai criar uma referência de tensão de 2,5 volts. Isso significa o quê? Que esse 2,5 representa a tensão lá na saída desejada de 5 volts, tá? Então, quando eu tiver 5 volts na saída, eu quero que a minha amostra seja igual a quanto? 2,5 volts também, tá? Por quê? Porque esse 2,5 está representando o 5 volts lá na saída. Então, eu tenho que dimensionar esses dois resistores para que quando eu tenho uma tensão de 5 volts aqui, chegue 2,5 de tensão de amostra, né? Então, eu quero aqui 2,5 volts quando eu tiver aqui 5 volts de tensão na saída. Então, essa é a ideia do projeto aqui do circuito de amostra aqui, tá? Então, a gente tem que fazer com que chegue 2,5. Muito bem. O erro que vai ser gerado, então, é a diferença entre o 2,5, que é a tensão de saída, menos o valor amostral que está chegando, né? Que representa a tensão de saída. Então, olha só, o datasheet do fabricante ali da Texas, né? Ele dá esse circuitinho aqui de amostra. E aqui nós temos, inicialmente,
uma divisão. Uma coisa é você gerar a tensão de referência de 2,5 volts, que é isso aqui, tá? Você que vai ter que gerar essa tensão. E a outra coisa é o circuito de amostra, que são outros dois resistores. Como que a gente vai fazer? Primeiro vamos calcular, vamos fixar essa tensão de 2,5 para ele ali internamente. Como é que a gente faz isso? O CI, o SG3524, ele tem um pino de saída, pino 16, se não me engano agora, que fornece, como a gente viu na aula passada, uma tensão fixa já de 5 volts para você usar para esse fim, ok? Uma tensão regulada de 5 volts. Então, por exemplo, se eu quero uma tensão fixa aqui de 2,5, eu vou usar o princípio do divisor de tensão. Se eu colocar dois resistores iguais, tamanho igual, eu consigo dividir a tensão em duas partes, né? Então, nesse caso, a gente optou aqui utilizar por 10 kΩ. Eu não preciso de alta corrente circulando, é só para gerar uma amostra da tensão. Então, ele fornece os 5 volts e eu divido em duas partes utilizando dois resistores iguais. Então, nesse caso, a gente adotou aqui 10K e 10K. Então, esses dois resistores são resistores externos que você vai ter que colocar no circuito. E aí você alimenta lá o pino de entrada, que é o pino 2 do CI, com esses 2,5 volts. Então está criada essa referência aqui de 2,5, que é a referência interna que a gente precisa lá no nosso amplificador de erro. Tranquilo? Agora a gente vai ver como calcular os resistores aqui que vão gerar a amostra do sinal de saída. Então, voltando à topologia do nosso circuito, olha só, o que a gente acabou de calcular foram esses dois resistores. Veja, eu estou pegando aqui a referência de saída que está lá no pino 16. Aqui ele fornece 5 volts e estou dividindo em duas partes, ok? Esses 5 volts que ele fornece aqui nesse ponto, parte vão ficar aqui em cima, 2,5 e 2,5 aqui nesse outro resistor. Então eu tenho 2,5 aqui e 2,5 para esse resistor aqui, tá? Então aí chega lá a nossa tensão de 2,5 da referência. Então esses dois já estão calculados. O que falta a gente calcular agora são esses dois resistores que vão lá no pino 1 do CI para fazer a realimentação, circuito de realimentação. Então tudo bem? Vamos ver aqui, nós precisamos calcular agora o R2 e o R1 para retirar a amostra. Então se a gente observar aqui no circuito que a gente está montando, e essa é a topologia, o meu filtro de saída, ele está aqui, ó. Esse é o meu filtro. A tensão de saída é obtida nesse ponto aqui. Então, eu estou puxando o fio daqui e vou dividir, vou levar até o terra, né? Onde eu tenho dois resistores que vão fazer a divisão de tensão, para informar esse pino, para informar a entrada inversora lá do amplificador de erro, né? Então a ideia é calcular os dois resistores através do circuito divisor de tensão. Como que a gente vai fazer isso aí? Então está aqui também, se baseando lá no catálogo da Texas, né? Então, olha só, a saída de tensão, estou pegando, eu vou dividir em duas partes. A tensão de saída, através da fórmula do divisor de tensão, está aqui, ó. Ela pode ser obtida, e aí a gente quer isolar um dos resistores. O que a gente vai fazer? A gente novamente vai adotar um dos resistores igual a 10K e calcular o segundo resistor, ok? Então eu estou calculando o R2 para um R1 de 10K quando a tensão na saída for 5 volts. Então o que vai acontecer? Para isso, né, fazendo a continha, lógico, o resistor R2 ele tem que ser também 5 volts. Tranquilo? Então essa tem que ser 10 kΩ. Dois resistores iguais, 10K, 10K, a tensão se divide pela metade, né? Então quando eu tiver 5 volts na tensão de saída, teoricamente eu vou ter 2,5 volts chegando aqui, que vão ser comparados aqui com a minha referência fica de 2,5. Se tiver 5, vou ter 2,5, a diferença, o erro é zero e o PWM para de operar. Tranquilo? Essa é a ideia. Então, já dimensionamos o circuito de referência e já dimensionamos
o circuito amostral aqui da tensão de saída, né? Então nós temos aqui, ó, circuito de amostra calculado e o circuito de referência calculado fornecendo 2,5. Isso aqui sai 5 volts e 2,5. Muito bem, vamos dar sequência aí ao nosso cálculo. Agora a gente vai calcular o nosso circuito oscilador. Vamos ver aqui o cálculo do oscilador. Vamos pegar aqui esse desenho. Então a ideia é estar calculando aqui o RT e o CT, né, que são os resistores, o resistor e o capacitor que vão determinar a frequência de oscilação. O que o fabricante fala, né? Você tem uma fórmula que ele sugere lá, RT e CT, que vai determinar a frequência de oscilação, onde o CT deve estar nessa faixa e o RT nessa outra faixa, né? Isso, se você trabalhar dentro dessa faixa, você consegue programar ele para ter um período ou uma frequência entre 130 Hz e 722 kHz, então essa é a frequência máxima de operação deste CI. No nosso caso, a gente quer trabalhar com 100 kHz, eu vou adotar um capacitor de 1 nano, substituindo aqui na fórmula, então eu chego à conclusão que eu preciso de um resistor de 13 kΩ aqui, ó. Então R6 para o terra 13 kΩ e o capacitor aqui para o terra de 1 nanofarad. Muito bem, então já calculamos toda esta malha aqui, ó. Vamos só voltar. Calculamos esses resistores, os dois são de 10K, calculamos a referência, aqui também são resistores de 10K. E agora calculamos aqui os nossos dois componentes aqui do oscilador. Tranquilo até aí, né? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso circuito. E agora nós faremos o cálculo do indutor, e do nosso capacitor lá na saída do conversor buck. Tranquilo. Então olha só, lá no informativo da Texas Instruments, né, eu tirei essas informações aqui do conversor buck, calculation aqui of a buck converter. Você pode encontrar isso aqui também na internet facilmente. Você pode então utilizar essas duas fórmulas, né? O nosso indutor aqui pode ser calculado da seguinte forma: é a tensão de saída desejada vezes a diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída, divididos pelo DL. Esse aqui é o ripple de corrente que a gente deseja lá no indutor, tá? Eu não falei nada sobre isso, não é bem o foco agora, mas a corrente no indutor vai ser algo desse tipo aqui, tá? Então eu vou ter uma corrente média no indutor e tenho um ripplezinho aqui, ó, de corrente, um ripple para cima, um ripple para baixo aqui, de corrente que eu vou ter que especificar aqui para o projeto, tá? E aí o cálculo do capacitor é dado por esse ripple de corrente delta IL divididos por 8 vezes a frequência de chaveamento vezes o ripple de tensão lá na saída que a gente deseja, ok? Bom, como não é o projeto de um conversor buck propriamente dito, né, eu vou fazer o seguinte: eu já tenho aqui um indutor já montadinho, né? Eu não vou montar o indutor, eu já tenho ele prontinho aqui de 100 microhenry que eu já utilizei em outro projeto, vou aproveitar aqui para utilizar esse indutor de 100 microhenry. A tensão de entrada é 12, a tensão de saída é 5, a frequência de chaveamento é 100 kHz. Então eu vou pegar essa fórmula e vou calcular, na verdade, o delta IL com esse indutor que eu tenho. Ok? Estou fazendo o inverso. Ao invés de calcular o indutor, eu já tenho esse indutor, eu vou calcular o ripple que esse indutor vai me dar na frequência de chaveamento desejada. Então, isolando o delta IL aqui na fórmula, substituindo todos os valores aqui, vou chegar à conclusão que o meu delta IL, eu tenho uma variação de corrente de 292 miliamperes. Está aqui, ó, 292 miliamperes. Então, 292 miliamperes em relação à tensão média. Depois ele cai também, 292 miliamperes. Tranquilo até aí? Agora a gente vai calcular o valor do capacitor.
A gente vai adotar um ripple aqui de 50 milivolts, que é um ripple relativamente bom, tá? Vamos adotar esse ripple aqui na saída. Para isso, substituindo os valores na fórmula aqui do nosso capacitor, ΔL 292 mil, 8 vezes 100 kHz, vezes o ripple de saída, que é 50 milivolts. Então isso está me dando aqui um capacitor de 7,3 microfarad. Então o detalhe aqui é o seguinte, né? Esse capacitor é o mínimo capacitor que a gente pode utilizar aqui no circuito, tá? Mínimo. Então ele tem que ser o que? Maior ou igual a esse valor. Então, mas o que vai determinar mesmo o valor desse capacitor é outro elemento extremamente importante, que muita gente não conhece, que é a resistência série, né, existente aqui no nosso capacitor. Então o nosso capacitor, ele na verdade ele é formado na prática, né, por sua capacitância, e em série, internamente, ele tem uma resistência série que a gente chama de ESR. E é esse ESR que na verdade gera o ripple interno aqui na saída do circuito em cima do capacitor, né? Quanto maior o valor desse ESR, essa resistência interna, maior o ripple que vai acontecer. Então a ideia é a seguinte: a gente vai calcular o ESR, ou a resistência aqui interna, em função da tensão de ripple de saída e da corrente de ripple de saída, ok? Que a gente acabou de especificar. Então a gente quer um ripple de 50 milivolts, sendo que vai ter um ripple de corrente de 292 miliamperes. Isso me dá uma resistência aqui de 171 miliohms. Então olha só, esse nosso capacitor, ele tem que ter uma capacitância maior que 7,3 microfarad, uma tensão nominal, né, o pico de tensão nele tem a ser suportado, tem que ser maior que 5 volts, e esse ESR aqui, ó, que é essa resistência em série, tem que ser menor do que esse valor aqui, tá? Então não adianta você pôr um capacitor aqui de alto valor achando que ele vai diminuir o ripple, né? Porque quem manda no ripple é essa resistência série interna aí do capacitor. Então eu fiz algumas medições já, vou mostrar aqui para vocês, ó. O indutor aqui que eu estou utilizando, ele está medindo 100,7 micro, tá? É esse indutor aqui. E o capacitor que eu estou utilizando é esse de 470 micro aqui, ó, tá? Então veja, o valor da capacitância, desde que seja maior que 7 micro, não vai importar, mas o importante é esse valor aqui, ó, que está medindo aqui. Está dando 0,11 ou 110 miliohms, tá? Que tem que ser menor que 170. Portanto, com essa capacitância aqui, com esse capacitor com 111, 110 miliohms, eu consigo então trabalhar dentro das características de projeto especificada, tá? Então esse aqui é um medidor LCR, né? Ele mede aqui a capacitância série e a resistência aqui ESR do circuito. Muito bem, nós iremos agora analisar a parte da compensação. A parte da compensação, já vou adiantando, não é algo simples, não é algo que a gente vai conseguir fazer essa análise aqui nesta aula. Nós teríamos que dedicar mais tempo aqui só para analisar essa parte da compensação. O fabricante sugere aqui uma compensação bem simplificada, né? Onde a gente coloca em série aqui um resistor e um capacitor, de modo a diminuir aqui, ou de modo a acrescentar um zero aqui, para diminuir um dos polos gerados aqui pelo filtro LC, né? Então, basicamente, vamos ver aqui, ó, o que o fabricante sugere é o seguinte, né? Esse filtro LC, ele tem essa dinâmica aqui, a resposta em frequência do filtro LC. Vou tentar desenhar aqui para dar uma esboçada. Vamos refazer aqui. Então a resposta dinâmica desse filtro LC, resposta em frequência, é algo assim, ó. Ele vem, vai ter frequência de ressonância, e aqui na frequência de ressonância ele vai cair. Esse decaimento aqui, ó, é de menos
40 dB por década, né? Porque eu tenho uma frequência, uma determinada frequência, essa frequência de ressonância aqui, onde eu acrescento os polos, ok? Que é isso que a gente vai ver. Aqui nessa frequência eu tenho dois polos, esses dois polos eles geram esse decaimento de 40 dB por década. Essa é a atenuação do filtro. Muito bem, o que o fabricante sugere, né? Ele sugere que a gente elimine um desses polos aqui nessa frequência. Então, para eliminar um polo, isso aqui já é a teoria de controle, tá? A gente tem que acrescentar um zero aqui. Se eu acrescentar um zero, essa curva de decaimento aqui, ela passa a ser de menos 20 dB por década. Ok, é isso que ele sugere, que a gente simplesmente acrescente um polo aí nessa frequência de ressonância do circuito. Como é que a gente vai fazer isso aí? A frequência onde vai ocorrer a ressonância do filtro aqui é 1/2πLC. Se a gente substituir os valores medidos ali, eu vou ter uma frequência de ressonância de 790 Hz, né? Que é essa frequênciazinha aqui de ressonância. Então nessa frequência eu tenho dois polos. Para que eu elimine um desses polos, eu vou utilizar essa fórmula aqui, onde eu vou incluir um zero nessa frequência, que é a mesma frequência de ressonância do circuito. Então eu substituo aqui a frequência de ressonância 790, adoto o valor do capacitor e calculo o valor do resistor, que aqui nesse caso é de 2 kΩ. Então essa é a sugestão aí do que está lá no datasheet da Texas, né? Simplesmente eliminar um dos polos aí do filtro, tá? Esse conceito aí de compensação aqui, na verdade ele é um pouco além disso aqui, né? Isso aqui é uma correção bem simplificada. A gente tem aí outros métodos de compensação, utilizando métodos de compensação ou amplificadores do tipo 2 ou tipo 3 para fazer a compensação. Mas enfim, a gente não vai entrar em detalhes aí nesta aula, porque não é o objetivo aqui. O objetivo é ver as funcionalidades do CI e numa aplicação, tá? Muito bem, a gente está adotando aqui um resistor de 2K e um capacitor de 100 nano aqui na compensação do circuito, né? Então, por que compensar o circuito? Porque nós temos aqui, de repente, um avanço ou atraso de fase na saída aqui do circuito. Então, basicamente é isso aqui, né? De repente, quando a tensão aqui está caindo, você, lá no teu sistema de controle, ao invés de mandar aumentar, né, você pode ter uma defasagem aqui em relação à saída e entrada, você vai estar mandando o PWM decair ao invés de mandar aumentar para corrigir o sistema. Ou se a tensão de saída está subindo, em vez de você diminuir o PWM, você pode, devido ao atraso que ocorre, gerar um sinal que mande aumentar mais ainda. Então isso pode gerar uma oscilação na saída e descompensar todo o seu controle, né? Então o objetivo de fazer essa compensação é exatamente esse, né? Tornar o controle mais estável. Muito bem, então com isso a gente fecha aqui a parte dos cálculos, né? Só relembrando, nós calculamos os dois filtros aqui, nós vimos que o capacitor tem uma resistência série aqui de 0,11 ohms, calculamos o capacitor do resistor da compensação, vimos como calcular aqui o circuito do oscilador, vimos como calcular aqui a referência de tensão, os resistores para gerar a referência de tensão, e vimos como calcular aqui o circuito amostral da tensão de saída, né? Então agora a gente vai fazer uma demonstração prática aí do funcionamento, né? Vamos ver os detalhes da operação deste circuito. Muito bem, nós estamos aqui com o circuito já montado, nós temos uma tensão de entrada daqui de 12 volts, uma tensão de saída de 4,9 volts, tá? A gente vai se basear por esta tensão aqui, que é mais preciso, 4,9 volts, que é aproximadamente os 5 volts que a gente deseja. Nesse momento tem uma carga aqui de 200 mA. Estou utilizando uma carga eletrônica aqui da BK Precision, né, para não precisar ficar colocando resistores aqui de carga na saída. Então,
Nesse momento nós temos 4.9, 47 volts. Só para lembrar, eu não estou usando aqui esses resistores, nenhum aqui são de precisão, tá? Então, ideal que fossem resistores de precisão, então eu vou ter um determinado errozinho que pode acontecer e isso gera uma pequena variação. Então, se eu utilizar, por exemplo, no lugar de um desses resistores aqui, um potenciômetro, eu posso calibrar ali até que a tensão chegue num valor, a tensão de saída chegue num valor mais preciso, que seria os 5 volts que a gente quer. Eu posso compensar então ajustando os resistores. Nesse caso a gente vai deixar assim mesmo, que a propósito é só para fazer o estudo do nosso circuito. Muito bem, então 12 volts de entrada, 4.9 volts lá na saída, uma carguinha aqui de 200 miliamperes, ok? A gente vai inicialmente fazer a variação da corrente de carga. Deixa eu calibrar aqui, a gente vai colocar lá meio ampere, por exemplo. Veja que a tensão aqui, a tensão na saída permanece a mesma, né? Então vamos chegar até 1 ampere, que é o limite. No ampere eu tenho aqui a tensão de saída permanece lá em 4.9 e o nosso circuito, o conversor está atuando. Eu vou baixar porque eu estou sem dissipador de calor, eu vou baixar a corrente, vou voltar lá para os 200 miliamperes. Muito bem, então esse é o caso onde a gente variou a corrente de carga, a tensão de saída permaneceu constante, agora a gente vai variar a tensão de entrada. Aqui, se eu colocar aqui uma tensão de 15 volts, por exemplo, ó, tensão de saída 4.9 permanece a mesma, né? Vamos aumentar aqui, vamos chegar lá nos 20 volts mais ou menos. Tensão de saída permanece a mesma. Só mais um pouquinho, 25 volts, a tensão de saída permanece a mesma. Então, isso tudo é porque o nosso conversor buck está atuando, o PWM está atuando, né? A malha de controle está atuando para manter a tensão de saída independente dessas variações aí, ok? Muito bem, vamos agora analisar com o osciloscópio o detalhe aí dos sinais no nosso circuito. Então, para isso, vamos minimizar a tela. O osciloscópio da Analog Arts está aqui. Eu tenho um canal conectado na tensão de saída e o outro canal conectado lá no oscilador, tá? Para a gente ver o sinal de frequência do oscilador. Então vou dar um Alt 7 nesse momento, que é a minha tensão de saída com 200 mA de carga, tá? Essa tensão aí, então, ela, vamos só fazer aqui vezes 1, é uma tensão que aqui está marcando algo em torno de 4,88 mínima e 5 volts a máxima, né? Então veja que ela é uma tensão praticamente constante, né? A gente vai aumentar a corrente aqui, já começa a aparecer um pouquinho mais de ruído, mais a média ali de 5 volts praticamente, né? Aqui eu estou lá em 1 ampere. Tranquilo? Então essa é a tensão lá na saída do conversor buck. Vamos voltar lá para os 200 miliamperes. Agora vamos ver o sinal de frequência na saída. Vamos ajustar aqui o sinal. Aqui embaixo eu tenho 105 kHz, está um pouquinho acima. Vamos medir com o multímetro aqui. Se ele mede a tensão do oscilador. Estou conectando o multímetro. Vamos voltar o vídeo, a imagem para vocês. Está aqui, ó, 102 kHz é a frequência lá na saída, tá? Através aqui do multímetro. Estou medindo aqui em cima do capacitor. Então vou voltar lá para a tensão de saída. Nós temos ali os 4.9 volts e vamos retornar ao osciloscópio. Vamos minimizar aqui. Então esse é o sinal dente de serra aqui, ó, nosso sinal triangular, a rampa, né, gerada, que é o sinal gerado aqui pelo circuito do oscilador. Então aqui está marcando 105 kHz, que é o sinal que a gente, mais ou menos, para qual a gente projetou, né? Também, mesmo esquema, você pode calibrar ali com potenciômetro, um trimmerzinho, né? Até chegar no valor desejado da frequência, se for o caso.
Então já vimos aí a frequência do oscilador, vimos o sinal de saída, vamos ver o sinal do pulso agora do PWM aqui atuando, tá? Vou pegar esse canal onde tem a frequência aqui de saída e vou conectar lá nos pulsos do PWM. Então vamos dar um Alt 7 novamente aqui. Esses são os pulsos, um sinal meio doido, meio confuso, tá? No PWM. Então está aqui o sinal em baixa, lembre-se que o nosso PWM atua em baixa. Se a gente aumentar a corrente, ele vai aumentar essa parte em nível 0 aqui, que ele está compensando lá o PWM. Mais ou menos 1 ampere. É isso que ele precisou para trabalhar o circuito, ok? Então aí está o nosso PWM operando. E agora eu vou fazer o seguinte detalhe. Vamos baixar aqui a corrente. A gente vai tirar a malha de compensação. Eu vou desconectar do circuito a malha de compensação para a gente ver como é que fica aqui o sinal do PWM. Então eu vou abrir o circuito aqui da malha de PWM. Olha como que ele fica. O sinal já fica um pouco mais instável. Vamos conectar a malha de controle. E esse é o meu PWM agora. Ok? Olha a diferença aí, né, entre os sinais. Opa, soltou aqui. Vamos colocar esse canal que eu tenho agora aqui, vou colocar lá no pino 9, que é a malha de compensação. Então esse é o sinal que está vindo, saindo do amplificador de erro, tá? Com o circuito de compensação atuando. Aqui é a minha tensão de saída, esse é o sinal que está vindo lá do amplificador de erro. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Aí. Se a gente tirar a malha de compensação, olha esse sinal azul, o que vai acontecer com ele. Então esse é o sinal sem compensação, né? Esse é o sinal que sai do amplificador de erro e vai lá para o circuito. Vamos observar aqui, ó. Deixa eu diminuir, minimizar aqui e pegar para a gente dar uma olhada internamente. Então o pino 9 é esse aqui. Se eu abro esse pino 9, eu tiro a compensação, então eu estou vendo o sinal exatamente que está vindo aqui, o sinal de erro que está indo lá para o comparador, ok? Então veja como ele fica mais ruidoso sem a malha de compensação. Vamos voltar ao sinal ali. E esse agora é o sinal compensado que está indo lá para fazer a correção do nosso PWM. Sinal de erro, portanto. Vamos olhar agora o ripple de tensão lá na saída, né? Vou tirar essa compensação, vou conectar o canal em AC. Essa aqui é a minha tensão de saída, então vou pegar só o ripple. Então para isso eu vou diminuir. Está em 50 mV, vamos dar um Alt 7. Ele corta o AC, então vamos voltar, diminuir aqui. Então a ideia é estar vendo o ripple aqui do sinal. Lá na saída, né? Tensão de saída. Então esse é o meu ripple, vou dar uma pausa aqui. Então veja que eu tenho aqui algo, são 20 mV, nós projetamos para ter um ripple de 50, então aqui está dando uns 20, quase 30 mV, né? Eu estou com uma carga baixa aqui, né? Vamos aumentar a corrente. Vamos colocar aqui 1 ampere. Vamos abrir um pouquinho mais esse ripple. Vamos congelar, pronto. Deixa eu só baixar a corrente. Então o ripple aqui ele está indo 20, 30 para cima. Vamos pegar aqui a parte de baixo aqui, que está dando mais ou menos 20, 40, quase 60 aqui de ripple mais ou menos. Então tá bem dentro aí do especificado, né? O sinal não é bonitinho, todo ruidoso.
mas está dentro do especificado. Ok, aqui o RIPO com baixa corrente de saída. Voltar então o sinal para descer. Então está aqui 2, 4, 5 volts de tensão constante lá na saída. Para finalizar, uma outra forma de a gente ver o duty cycle trabalhando ou variando aqui é modificando a tensão de entrada aqui do circuito. Então eu vou variar a tensão da fonte e a gente vai observar o que acontece aqui com o duty cycle. Para isso eu vou colocar uma carga maior aqui, vou colocar lá uns 900 mA. Então eu vejo que o duty cycle, né, no pause, ele é esse trechinho aqui. Esse está sendo meu duty cycle, está aqui, ó. E agora a gente vai diminuir a tensão da fonte, ó. O que aconteceu com o duty cycle aqui? Ele aumentou, né? Ele está trabalhando mais para manter porque eu estou com a tensão baixa. Se a gente aumentar a tensão da fonte, o duty cycle vai diminuir. Veja que ele diminui aqui porque a tensão é maior, ela gera uma outra dinâmica aí no circuito. Tranquilo? Então aqui diminuindo a tensão, sem variar a tensão na saída, né? Se eu estiver operando lá com uma tensão de 8 volts, esse é o duty cycle, 7 volts. Se a gente começa a aumentar, a tendência é diminuir ali, ó, o duty cycle, ok? Então era isso que a gente tinha para visualizar a respeito desta variação do PWM em relação à tensão de entrada. Muito bem, pessoal, então basicamente era isso que a gente tinha para mostrar nesta aula, né? Nós vimos aí como projetar, como fazer os cálculos. Nós não entramos em detalhe exatamente do funcionamento do conversor buck, não é o objetivo desta aula, né? Futuramente, quem sabe a gente pode fazer uma aula somente para detalhar a operação, o conversor buck, o design, né? Como projetar ali o indutor, etc, etc. Então a ideia aqui era estar explorando aqui o circuito SG3524, que é um circuito, vamos lembrar aqui, que opera no modo de controle de tensão, tá? Nós temos CIs que operam no modo de controle de corrente, não é o caso do SG3524. Então, lembrando, né, a compensação a malha de compensação no modo de tensão é uma, malha de compensação no modo do CIPWM é outra, ok? Hoje a gente fez uma compensação aqui baseada aí na sugestão do fabricante, mas já apresentou um bom resultado aí, como a gente pode ver na saída por uma carga aí de 1 ampere, 5 volts. Então, gente, era isso por hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas informações, né? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Abraço e até mais.